Duelo de divas, aqui tem. Duas das mais lendárias artistas pop e as maiores das suas respectivas gerações estão em turnê. Taylor Swift com a The Eras Tour e Beyoncé com a Renaissance World Tour. A The Eras Tour começou no dia 17 de março com lotação máxima no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, nos Estados Unidos. E desde então, a loirinha já realizou 31 espetáculos e o mais recente aconteceu no dia 4 de junho em Chicago. Com um show de mais de 3 horas de duração dividido em 10 atos, a estrela leva os fãs em uma verdadeira viagem através da sua discografia, relembrando canções icônicas que passam por todas as fases da sua carreira, e também, é claro, não deixando de entregar grandes novidades. Já a nossa Queen Bee, que deu o pontapé inicial para a Renaissance World Tour no dia 10 de maio na Friends Arena, em Estocolmo, na Suécia, já tem 12 apresentações para conta, e o mais recente também foi no dia 4 de junho, em Londres. Ela possui muitas trocas de figurino e efeitos especiais grandiosos, com direito a plataformas interativas, tanque de guerra passando pelo palco e até mesmo a cantora voando em cima do icônico cavalo de cristal que se tornou símbolo dessa era da artista. Arrastando verdadeiras multidões por onde passam, as cantoras entraram numa espécie de batalha pelo título de maior turnê da história da música. A Forbes, renomada revista de negócios e economia, projetou que a Beyoncé irá arrecadar 2,1 bilhões de dólares com a sua agenda de shows pelo mundo, enquanto a Taylor deve faturar 1,6 bilhão de dólares exclusivamente com as suas performances nos Estados Unidos. Vale ressaltar que essa análise foi divulgada antes da expansão de datas para outros continentes, ou seja, deixou de fora os atuais 9 shows da The Eras Tour que passam pelo México, Argentina e Brasil. A Beyoncé, por outro lado, apesar de estar rodeada de boatos de uma possível vinda para a América Latina, não anunciou nada oficialmente. O recorde de maior turnê da história pertence a Elton John, que arrecadou 853 milhões de dólares com a Farewell Willow Brick Tour, com 293 shows entre 2019 e 2023. O artista inglês está prestes a ser destronado por uma diva. Agora resta saber se será Taylor Swift ou Beyoncé. E aí, já fizeram as suas apostas? Eu sou a Mariana Neck e esse é o Fita Expressa, o podcast de música do Correio do Povo. E eu tô aqui acompanhada hoje do Lucas Daniel, que é quase um residente desse programa, não é mesmo, Lucas? Seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez. Tu já fez a tua aposta aí? Já fiz. Eu acho que, eventualmente, acredito que a Taylor, né, acabe ficando com a maior turnê, eu acho. A gente tem consciência nesse programa, a gente começa assim, né? Eu acho que sim. Questão de arrecadação, né, falando assim, puramente de quanto dinheiro vamos arrecadar com isso. Tenho visto que os shows delas estão lotadíssimos, assim, acho que abriu um novo preceito, assim, para o que é um show lotado. Eu acho que em questão de arrecadação, acredito que ela vai ficar aí em primeiro lugar. Eu também acho, assim, a procura tá muito alta pelos shows, principalmente aqui na América Latina, né? E eu não sei se é porque eu tô sendo mais trazendo aqui pra gente, que eu acho que o que vai diferenciar as duas vai ser justamente os shows na América Latina, assim. Eu acho que a Taylor acabou de anunciar a terceira data, né, na Argentina, ou seja, ela vai tocar para 80 mil pessoas por 3 noites seguidas. Isso, tipo, é simplesmente lendário, né? Sim. Enfim, eu também acho que a Taylor vai ganhar, mas não vai ser por muito, eu acho, assim, a não ser que a Beyoncé faça grandes shows aqui na América Latina, que eu acredito que ela possa trazer a Renaissance para mais cidades, ao invés da Taylor, que eu acho que sim, vai ficar só entre Rio e São Paulo. Tem toda uma questão de estrutura, né? Sim. De estrutura de equipamentos, porque as duas diferenciam ali entre uma e outra, e então acho que essa questão de estrutura, que é muito caro, né? Eu já li muitas coisas sobre jornalistas apontando por que às vezes os artistas não vêm aqui para América Latina, por conta desse custo que é de trazer toda a estrutura do turnê. Além, claro, né, de toda a questão envolvendo dólar. Sim, enfim. E tá passando pelos testes, né, porque não é qualquer lugar que elas podem tocar.
E o Lucas que tá acompanhando, obviamente, mais a Renaissance, né? Porque, vou falar aqui já, né? O Lucas é conhecido por não ser muito fã da nossa loirinha aqui, né? A gente tem vários embates aqui fora das câmeras. Então, o Lucas tá acompanhando mais a Renaissance do que eu. Então, vou deixar o Lucas começar aí a falar das tuas percepções que já teve aí com esses 12 shows que já tiveram da tour. A gente só teve até então por vídeo, né? A gente tá vivendo por vídeos, né? Não tiveram as confirmações ainda da Beyoncé aqui. Mas, enfim, diz aí, Lucas. Bom, eu só tô vivendo agora por essa turnê. Eu não faço mais nada da minha vida depois que eu saio daqui. Eu fico em casa depois, assim, faço as minhas coisas do dia. E eu nem tô assistindo série, filme. O que eu tô fazendo é ficar assistindo a turnê da Beyoncé. Eu tô respirando e transpirando essa turnê, assim. Eu fico acompanhando no Twitter que looks que ela tá usando, como que ela fez tal coisa. Ah, ela fez isso aqui diferentemente do outro show. E então eu tô bem acompanhando mesmo essa turnê. E eu tô achando, como é de se esperar, magnífica. É um show realmente, assim, é uma experiência única, né? Eu espero que ela venha aqui pro Brasil, espero que eu tenha dinheiro pra ir nesse show, porque, olha, eu nem sei como que eu ficaria, assim, se eu estivesse na presença dessa mulher, assim, olha, eu acho que eu teria um troço, e eu tô achando absurdo, assim, a estrutura, no começo, assim, né? E aí eu acho que é muito importante a gente pegar a prova e ver mesmo, porque às vezes chega uma coisa no Twitter e as pessoas ficam reclamando, né? Porque, por exemplo, a Beyoncé é conhecida pela sua dança, dentre várias outras coisas, por ser uma performer absurda. E aí eu comecei, no primeiro dia lá, eu tava vendo as pessoas reclamando, e principalmente os gays reclamando, né? Que os gays não são fáceis, né? Incluindo também isso. Né? Reclamando que ela não tava dançando tanto quanto antes, que ela tava um pouco mais comedida nos movimentos e tal. Existem esses boatos, né? De que talvez ela esteja ali ela esteja machucada, se recuperando de algum procedimento. Mas eu achei, assim, que o fato dela não estar dançando como a gente já estava acostumado a ver ela, não diminui em nada, assim, a performance. Eu acho que ela ainda, assim, está dançando, e uma coisa que eu tô achando sensacional da Beyoncé é que ela parece que um pouco mais humana, sabe? Ela tá mais, assim, interativa com o pessoal do público. Sinto ver que ela tá se divertindo, né? Óbvio, há toda a preocupação em levar um melhor show possível pros fãs que estão acompanhando ali. Teve esses dias, eu vi uma coisa muito significativa, assim, da parte dela, foi que ela tava num show e aí ela disse assim, tu me motiva, porque eu vejo que tu tá aqui de novo, assim, então, tipo, olha só, essa deusa Beyoncé, sabe, está dizendo que ela está sendo motivada por um fã, que ela percebeu que tá indo pela segunda vez naquela multidão de pessoas, sabe, então, ela tá mais humana, ela tá menos preocupada em ser absolutamente perfeita, e ela tá se divertindo, sabe, tu vê, assim, que ela tá se divertindo e tá entregando performances absurdas, assim. É difícil pra mim quantificar, tipo, quais são os meus momentos favoritos dessa turnê, porque ela é basicamente toda, desde o início, assim, da abertura até o final, mas eu tenho alguns momentos, assim, que a gente pode conversar depois mais pra frente, né, quais são os meus momentos favoritos. Isso eu concordo, assim, eu tava assistindo também agora mais intensamente pra fazer esse programa, obviamente, eu também senti a Beyoncé mais tranquila, assim, ela é conhecida por ser muito perfeccionista, né? Sim. Ao ponto de, enfim, do nível que chega a não ser saudável, assim, né? E eu vi ela se divertindo, eu achei engraçada a comoção dos fãs brasileiros, que às vezes passa até um pouquinho do limite, né? Se o Lucas falou que gays são chatos, imagina um gay brasileiro, né? Gay brasileiro, que é mais ainda, né? Então, que eles levam bandeiras, assim, ficam gritando, come to Brasil, e Brasil, nós gays Brasil. não somos fáceis. Então, e ela pareceu brincar um pouco com isso, assim, só que o pessoal passa do limite, né? Então, mas eu achei que se fosse uma Beyoncé antiga, eu acho que ela ia não dar nenhuma moral, assim. E a gente sabe que ela gosta do Brasil, mas eu acho que isso atrapalha um pouco, então, calm down, Brazilian gays. Por favor, essa mulher precisa vir pra cá. Sim, não afugentem ela, né? Tipo, sem se comportar pra ela ver. Mas sim, o show é grandioso, assim. Eu acho muito louco isso que eu tava pensando, assim. A sensação que eu tenho tanto com a Beyoncé quanto a Taylor é que a gente presencia a história sendo feita, assim. E não estou exagerando, eu acho que, tipo assim, são duas artistas lendárias, assim. E às vezes eu sinto que as pessoas não dão tanto valor pra este tipo de impacto. São lendas vivas, assim, ponto. Isso ninguém tira delas, porque eu acho que os fãs acabam perdendo, às vezes, muito tempo rivalizando as duas. Sim.
Porque uma é melhor, porque uma compõe, outra não, uma dança, outra não. Gente, parem, são duas lendas, entendeu? Simplesmente assim. E a Beyoncé é muito icônica, assim. Tipo, quando eu vi, assim, eu fiquei, deve ser muito impactante ver esse show, assim. Deve ser, tipo, uma força da natureza. Eu acho ele mais, comparando com a The Eras, né, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas acho ele mais scriptado, assim, mais roteirizado. E eu não falo isso de um jeito ruim. Eu acho que são estilos diferentes, são propostas diferentes, né? A gente tava falando antes, né? Mas eu acho ele mais roteirizado, mesmo que a Beyoncé se mostre mais natural, mais humana, que nem o Lucas falou, assim. Mas eu acho ele mais espetáculo, assim. Eu consigo falar isso mesmo sendo muito fã da Taylor, como vocês, quem acompanha aqui sabe que eu sou die-hard Swiftie. Eu consigo conceber, assim, que tem momentos que a Beyoncé se prova mais, assim. E eu espero muito que ela venha pro Brasil em breve, assim. Eu acho que vai ser um acontecimento, sabe? O Brasil receber essa turnê e os fãs e tudo mais, a gente vê isso com os próprios olhos. E que os preços sejam acessíveis, isso é importante, né? Produtores, por favor. Não adianta trazer e botar os preços muito caros, assim, né? Tem que ser de um jeito acessível pra todo mundo ter oportunidade. Mas enfim, eu acho que é um acontecimento, eu acho que ambas as turnês, independente de quem ganhar, já mudaram o curso de como se faz turnê em 2023. E importante até pontuar, assim, que pós-pandemia, eu acho que isso também impacta muito, né? Sim. Porque eu acho que, pelo menos, assim, talvez, falando de um jeito mais pessoal, assim, teve momentos, assim, na pandemia, principalmente no ápice, ali em 2020, que eu achei que a gente não ia ver muitas coisas como turnês, assim, sabe? É um espírito, assim, que vai se recompondo. Sim. Porque o que a gente passou, né, dessa fase mais dura da pandemia e a gente não sabia, né, o que ia acontecer depois, e graças à vacinação a gente consegue participar desse tipo de coisa agora. E eu vou dizer, assim, que é a primeira vez que eu tô pegando pra conferir, assim, as tours mesmo, sabe? Obviamente já vi apresentações de outras tours, mas é a primeira vez que eu realmente tô, assim, acompanhando turnê mesmo, assim, até a da Taylor que eu tô acompanhando menos, eu ainda tô acompanhando mais do que eu costumava acompanhar de outros cantores antes, assim, então é realmente, assim, acho que os olhos estão muito atentos agora a essa questão das turnês. E principalmente por se tratar das duas, né, eu acho que até é simbólico, assim, Sim. né, essas duas turnês representarem uma espécie de retomada, assim, e também uma ressignificação, né, porque as coisas, independente de como estão, elas mudaram e tal, e é querido, assim, pensar que a gente tá retomando isso, que a gente pode assistir grandes artistas em shows lotadíssimos, e o pessoal acampando, que nem estão fazendo aqui no Brasil. Parem, inclusive, né? Não façam isso, gente. Não, sério, eu fico apavorado. Enfim, a gente vai falar sobre isso, mas sim, cuidado, gente. E, enfim, tem essa parte sentimental, assim, que eu acho que representa pra ambas, assim, independente do status que cada uma tá na sua carreira específica, uma retomada, assim, nesse sentido. Então é bem... Tem vários significados essas turnês, assim, desde a parte mais estética e de artística, como também essa parte mais emocional, assim, que eu acho que abrange tanto as próprias artistas quanto os fãs também. Se algum dia a gente achou que a gente nunca iria vê-las ao vivo, a gente pode, a gente pode ainda, sabe? Pode. Então tem esse quentinho no coração de que é possível. Please do not be alarmed, remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. Então, a Taylor, né, com a The Eras Tour já tá fazendo alguns shows aí desde maio, né? Já tem uns 30 shows. Tá acompanhando, Lucas? Tá, né? Tô acompanhando. É que não tem como passar imune nisso, a gente tem que falar, né? Gays e brasileiros são chatos, Swift são mais ainda. É um triplo de coisa chata. Porque não tem como, por exemplo, porque eu tô no meu Instagram e aí eu tô, assim, nos stories e aí tem pessoas que eu acompanho que gostam muito dela, então eu tô sempre vendo ali algum stories, algum highlight da performance. Não tem como realmente tu se blindar, isolar, assim, né? Se blindar disso. E também não é a intenção, né? Também é legal a gente ver como é que ela tá fazendo e tal. Tem opiniões já, assim, do que tu já viu? Primeiro de tudo, que eu acho que é incrível, assim, o fato dela fazer um show de 3 horas, sabe? Eu acho que ela não era obrigada a fazer isso, ela faz porque ela quer. E como ela já tem uma carreira aí de anos, ela realmente teve essa questão da era, que eu acho que tem uma coisa sido muito banalizada, assim, de tempos pra cá, sabe? A gente era acostumado com eras, com realmente momentos que são marca registrada daquela pessoa naquele determinado tempo, né? Então, quando eu penso em eras musicais, falando de artistas femininos, a primeira pessoa que me vem à cabeça é a Madonna. Que realmente, assim, tu perpassa pela carreira dela e acho que ela foi muito responsável por desenhar essa coisa da era, né? Ela é revolucionária, a Madonna é incrível. Então, e hoje, assim, às vezes eu vejo, assim, o artista lança um álbum e, tipo, essa aqui é a minha era. Aí depois lança um outro álbum que é parecido com o anterior, com alguma identidade visual ali um pouco diferente. Essa aqui é a era tal. E aí eu fico, era, sabe? Porque eu penso era como um momento
histórico, um momento disruptivo. Sim, começo, meio e fim até, Começo, assim. meio e fim, sabe? E acho, assim, que a Taylor tem disso, né? Ela teve diferentes momentos da carreira dela, diferentes álbuns, com diferentes sonoridades, diferentes propostas. Então, acho que ela consegue desenhar muito isso e eu acho muito legal que ela tenha essa iniciativa de perpassar pela carreira dela, porque aí os fãs dela vão ter diferentes momentos que vão se identificar, né? Eu me identifico mais com lá no início, me identifico mais agora no final. Então, eu acho muito incrível, assim, essa preocupação que ela tem ali, esse carinho que ela tem com os fãs. E a turnê, assim, ela é diferente, né, da Beyoncé, são propostas diferentes. Às vezes se assemelham um pouco, assim, em questão de estrutura, talvez, né? Porque não é como se a Taylor ficasse só com violão e ficasse cantando, né? Ela também tem ali uma estrutura, tem momentos em que realmente, assim, tu vê que mobiliza bastante gente ali no palco, embora, pelo que eu vi, ela sim passa bastante tempo ali, ela mais no violão e mais fazendo o show. Pra quem gosta dela, assim, eu acho que tá sendo muito legal, sabe? Eu acho que teve momentos ali que pra mim foram os highlights, assim, que eu destacaria já. É o momento de Blank Space, que eu achei muito legal, assim, com as bicicletas e aquela plataforma que ela desce. Sim. E a parte de Enchanted, que ela tá com aquele vestido lindo. Ai, sim. É uma música que me toca bastante, assim. Sim, é um hino, né? É um hino. Então, Sim. esses dois momentos pra mim foram os que eu achei mais legal. De Cruel Summer também é legal, assim. Que é o começo, né? Que Nossa, sério. ali o começo. Eu vou me segurar pra não ficar emocionada aqui, né? Enfim. E acho, assim, que pra quem gosta dela, super vale a pena. E o show, ela tá fazendo esse show, assim, realmente, né? Pensando ali em abranger as pessoas e os diferentes momentos. E isso aqui é diferente da Beyoncé, né? Não dá, é aí que a gente acaba entrando numa contradição, porque a gente tá aqui pra fazer uma comparação com coisas que são bem diferentes, né? Sim, sim. A Beyoncé, ela é aquela coisa da performance. Sim. É aquela coisa pra te ir lá e ficar, assim, extasiado. Assim, tipo, hipnotizado, assim, né? quase, E a Taylor... estático. E a Taylor era mais a coisa da emoção, Sim. da memória afetiva. Total. Sim. É diferente, né? Não dá pra necessariamente dizer assim, meu Deus, isso aqui é muito superior a outra coisa, porque são propostas diferentes, inclusive elas são artistas muito diferentes, né? Sim, todo o percurso de carreira delas são diferentes, assim, tudo é muito diferente. Acho que se tem alguma coisa pra comparar é que como elas são tão lendárias e são tão bem-sucedidas e tão icônicas, é isso, assim, a nossa parte, mas assim, nos caminhos artísticos meio que não tem nada a se comparar, assim, não, né? É bem diferente. É total, assim, e até se a gente for tentar pontuar um possível ápice, se é o atual delas, também é diferente. Eu acho que elas estão não momentos diferentes da carreira, mas em contextos diferentes de carreira, né? Tipo, a Taylor teve, né, a frustração do Lover, da turnê do Lover, não do álbum Lover, né? O Lover foi recebido mal, mas ele não é uma frustração, deixava muito claro isso. Lover é muito bom. Aí a gente vai pela primeira discórdia. Ele foi mal recebido à frente do seu tempo, o pessoal não conseguiu entender ele. Mas teve aquela frustração da Lover, da tour, né, no caso, falando da tour, de ter sido cancelada por questões da pandemia, ela ter lançado 2 álbuns durante a pandemia que eram impossíveis de ser, né, reproduzidos ao vivo por causa disso, né, 2 obras-primas, devemos falar aqui, Tensão no Ar. E o Midnight, né, que daí finalmente ela resolveu abranger todas as eras nisso, assim, mas eu concordo com tudo, assim, que o Lucas falou. Acho que é um grande abraço pros fãs, assim, eu acho que isso é muito fofo, assim, eu acho que isso tem uma coisa muito marcante na carreira da Taylor, essa conexão que ela tem com os fãs, assim, sabe? Parece realmente genuína, assim. Inclusive, um parênteses aqui que vai fazer sentido. O Márcio Gomes me indicou um podcast muito interessante que se chama Sounds Like a Cult, que basicamente eles ficam analisando coisas que parecem um culto, e nada mais culto do que Taylor Swift, né? Fã de Taylor Swift é quase um DNA diferente, né? E delas ficam ali falando os motivos pelos quais a Taylor é tão assim, né? Os fãs são muito die-hard. E um dos motivos era justamente essa conexão que ela consegue criar com os fãs, assim, ao ponto da gente meio que achar que é melhor amigo dela, assim, tipo, que eu vou convidar a Taylor pra tomar um chá na minha casa. Sendo que ela é simplesmente, ao mesmo tempo, tão relatable, mas ela, ao mesmo tempo, ela é a maior artista pop, assim, sabe? Então, são coisas bem antagônicas que conseguem se unir, assim, na Taylor. Mas sobre a turnê, eu acho que, assim, é um prazer, assim. Eu acho que eu fico muito emocionada de ver, voltando, assim, ver 2 artistas nessa alta performance, sabe? Com turnês tão incríveis, assim. Acho que a Taylor pensou muito em cada ato, né? O show, como eu falei lá no começo do programa, ele é dividido em 10 atos, que meio que entrega quase tudo que os fãs querem. Lógico que ela não vai conseguir tocar todas as músicas que todo mundo quer, porque o show tem 3 horas. Existe um limite físico, entendeu? Que eu acho que ela já tá extrapolando
se a gente for colocar na mesa, assim, porque ela chega a fazer 3 shows de 3 horas em 3 noites seguidas. Então, assim... Não, e abrindo parênteses pra isso, ela tá com preparação física ali, né? Sim. Porque eu fui ver o show dela, ela tava com uma regata, eu falei, a Taylor tá crossfiteira, parece, o músculo, né? Músculo Músculo, aparecendo. o ombro ali. É um impacto Graciane Barbosa. É, impacto Graciane Barbosa. Foi uma das primeiras coisas que eu notei, assim, porque... Sim. Eu era muito acostumado a ver a Taylor aquela coisa mais... Ela era bem magrinha, né? Uma Sim. coisa mais... Menor, assim, de corpo, e ela assim, tá, né? assim, olha... Ela tá levantando os pesos ali, com certeza. Veio aí, então tem essa preocupação, assim, e eu vejo que ela entrega sempre o melhor, assim, né? Highlights é difícil dizer, assim, o Lucas já falou, mas eu fico muito emocionada com a parte do folclore, assim, não sei, porque é um álbum que, sei lá, mudou minha vida. Mas eu acho muito, muito bonitinho ela com um vestido verde, passeando pelo palco e tocando violão, não sei. Acho emocionante, assim, e... Enfim, eu acho que é um acontecimento isso tá sendo presenciado por essa geração, assim, eu espero que todos os fãs do Brasil consigam ir no show. Enfim, eu quero que os shows lotem, que as pessoas... Eu acho uma coisa que a gente tava falando até antes ali, dando parênteses também, do pessoal que está acampando, assim. Tem 2 pontos nisso. Eu acho bizarro, eu acho que não façam isso, é perigoso, sabe? Gente, existem outras preocupações na vida do que acampar para uma diva pop. Mas dito isso, eu acho incrível o poder de comoção que artistas desse nível têm, entendeu? Tem esse lado que eu acho místico, assim, eu acho quase... Não sei. Assim. Sim, eu acho incrível, assim, também, né? E acho não saudável também. Sim, importante porque pontuar. eu fico vendo aquelas pessoas, gente, acampadas por meses ali, e eu fico assim, meu Deus, o que as pessoas estão fazendo da vida? Uhum. Tem um sugar daddy envolvido? Tem alguma coisa envolvida? Porque, assim, olha... Sim, um benefício, assim, Gente, a Taylor tá pagando vocês pra vocês estarem lá, sério, gente. não Também dá. quero, se for assim, mas dá, não. assim. It only hurts this much right now. Bom, a gente comentou basicamente aí um pouquinho dos highlights das turnês, mas agora a gente vai se aprofundar mais. Então vamos começar com o Renaissance. Qual que é o teu grande highlight? De Renaissance, eu vou dizer assim, que a minha parte favorita é a parte que ela tá com os robôs de Cozy, quando ela vai cantar Cozy e aquela coisa assim maravilhosa, assim, aqueles robôs, aqueles braços assim passando. E eu fico viciado todo dia, eu vejo aquele vídeo pelo menos umas quase 10 vezes, assim, né? E... Já decorou as coreografias, já, né, Lucas? Já. Vai performar quando ela vier aqui. Vou performar, sim. E aí essa é a minha parte, diria que é a minha parte favorita, assim. Gosto muito também lá mais pro final, quando ela vai cantar, ela faz a dobradinha ali, né, de America Has a Problem, que ela, pra mim ela tá com o look mais lindo, assim, é quando essa parte começa, e aí teve várias coisas ali, né, porque ela tava começando a usar o capacete de abelha, aí ela quebrou o capacete de abelha, daí agora ela vai tentando, né, botar outro look ali pra substituir, agora tá com um look meio, parece meio uma coisa meio Egito, assim, então ela vai modificando e tal, e essa parte ali de American Has a Problem eu acho muito legal, porque eu acho, inclusive, que faz uma referência ao jornalismo, essa parte em específico, né? E eu acho muito legal, assim, como o jornalismo, apesar da gente trabalhar com isso, saber as dificuldades envolvidas e saber que muitas vezes é desvalorizado, a gente vê que é uma coisa intrínseca na população, é intrínseca na sociedade e inclusive no trabalho dos artistas, porque Sim. ela faz ali uma referência, né, ao jornalismo naquela parte ali, com as TVs e tal. Então isso traz uma identificação ainda maior, assim, pra mim, faz gostar dessa parte. E ali no final, quando ela chama lá a equipe do Vogue dela, com mais destaque, pra Pure Honey. E Pure Honey era uma música que, quando eu escutei a primeira vez, eu não fui muito, assim. Inclusive, esse álbum da Beyoncé, o Renaissance, ele é um dos pouquíssimos álbuns, assim, que eu escutei na minha vida, que eu gosto de todas as músicas. Não tem nenhuma que eu não goste, assim. E antes tinha. Ano passado eu escutei muito Renaissance, a Beyoncé foi a artista que eu mais escutei ano passado. E eu já escutei muito esse álbum, mas eu não gostava de todas as músicas. Tinha algumas ali que não foram muito, assim, não me identifiquei tanto. E aí agora, vendo a turnê, assim, Pure Honey, por exemplo, e America Has a Problem, eu tô gostando num nível que eu fico me perguntando como é que eu não gostava dessas músicas antes, sabe? E então cresceu muito pra mim, assim, as músicas com a turnê, e agora eu tô só no Beyoncé também, né? Coitado do meu Spotify, tá quase dizendo assim, chega, né? Proibindo tudo de dar play, assim, é o suficiente, sabe? Tô quase baixando outro aplicativo pra poder escutar a Beyoncé, porque o Spotify tá querendo me oprimir, assim, em relação a isso. E Pure Honey, ele é muito incrível, né? Ela traz todo esse destaque pra cultura Vogue, né? Que eu acho incrível que um artista do porte da Beyoncé esteja fazendo isso, e nos últimos anos a gente tem visto mais essa valorização da cultura Vogue, que é uma cultura muito marginalizada nos Estados Unidos.
ela tem toda uma história por trás disso. Quem se interessa por esse cenário, eu indico assistir Pose, Pose, a série, né? Muito que é uma boa. série muito boa e traz essa história. E também pode verificar outros programas, por exemplo, aí falando mais de reality show, né, que é Legendary, que é específico para competição de voguing, que tu também consegue ter um histórico ali, saber mais sobre os movimentos e tal. Então, assim, esses momentos eu diria que são os meus destaques, assim, né. E a parte inicial também, quando ela abre o show, né, gente, o que é aquilo? Abre o show da parte da Renaissance mesmo, né? Porque de início ela faz uma abertura ali com outras músicas que não são do álbum, mas quando ela chega, assim, aquela coisa de deusa, sabe? Sim. E aquelas partes vão se deslocando do corpo dela, assim, é um acontecimento, sabe? Enfim, vários momentos, mas eu diria que esses, assim, são os meus favoritos. Isso que o Lucas comentou, né, do Vogue, assim, a cultura de ballroom é sensacional, assim, que parece que ela justamente pega essa cultura que é tão marginalizada Sim. e meio que ressignifica, assim, né, tipo, então é bem, bem impressionante esses momentos que ela usa isso mais, assim. Mas eu acho que o meu highlight, eu acho que pelo impacto, é o cavalo de cristal lá do Summer in Sim. Cambridge, que ela, simplesmente sem palavras, entendeu? Imagina ver isso ao vivo, sabe? Tipo, meu Deus, sabe? Que momento, que cuidado, sabe? Tipo, que força da natureza. Acho que deve ser super impactante, assim. E o começo, obviamente, também, porque parece que é literalmente, assim, tu tá vendo uma entidade, assim, né? Tipo, Sim. tipo, se segura, porque agora vai começar isso, sabe? Tipo, tu sabe que ali tua vida vai ser um pré e pós. Isso, assim, sabe? Então, tipo, uou, como esse show é mais roteirizado, eu acho que tudo ali é muito encaixado e tudo tá ali por algum motivo, sabe? Não é, tipo, vou botar isso aqui pelo impacto. Também, mas assim, tudo faz sentido. E por mais que ele seja um grande show, um grande espetáculo, eu não acho que nada é muito exagerado, over the top, assim. Não é tipo, vou fazer isso só pra encher coisas e causar esse impacto. É também, mas assim, tem uma consistência, sabe? Um conceito, sabe? Que isso parece que permeia todo o show dela, assim, sabe? E eu acho que é mais fácil pra ela também fazer isso, porque a tour ela é focada no Renaissance. Sim. Né? Então ela consegue trazer essa coisa mais impressionante, claro. Além de toda a marca registrada que é a Beyoncé, né? Que é essa artista sem precedente e única, assim, histórica. E é o fato de ser mais condensado. O show, Sim. né? Não é um show também rapidinho, né? De mais de 2 horas. Mas é focado no Renaissance. Então, quando ela vai cantar sobre o álbum, ela também foca mais, assim, em toda a identidade que é aquele show em específico, né? Uhum. Que é tipo, tocando algumas músicas ali que são conhecidas da carreira dela, mas focando no Renaissance. Tem uma unificação, assim, é mais unidade, né? O da Taylor, os desafios são maiores, né? Porque ela tem que abranger mais da carreira e ela, como o Lucas tinha comentado, ela passou muito por eras diferentes, assim, né? Não é só cabelo, muita gente, só muda o cabelo. Não só muda o cabelo, é uma era, gente. Então ela tem que passar por isso, né? E eu acho que ela faz isso muito bem, assim, porque tem eras bem distintas, né? Se a gente comparar o Lover com o Reputation, assim, são quase opostos, assim. Ela consegue condensar isso com a essência da Taylor, que eu acho que isso é o mais importante. Ela não perde ali, ela não tenta fazer algo que não é ela, sabe? E eu acho ela muito solta nos shows, assim, muito, muito tranquila, assim, muito confortável. Isso é bonito de ver artistas, tanto as duas, confortáveis no palco, assim, porque a gente sabe muito que para alguns artistas sair em turnê às vezes é um pesadelo, assim, né? Tem artistas que falam isso muito verbalmente até. A Lorde é uma delas que não gosta de fazer turnê. Não sei se a gente compara, assim, com a Lana, que recentemente estava no Brasil, que eu achei... Tem opiniões, assim, achei ela meio desconfortável, parece que não estava preparada, assim, até, que ali teve uma questão muito de desafios com a estrutura do local. Também né? que foi E aí teve muitos problemas em relação a isso, né? Mas também a Lana não é conhecida necessariamente por aquela artista que vai se doar, assim, 101% para essa questão também dos shows, né? Sim. Ela já falou outras vezes que ela não gosta tanto assim, mas ela faz ali pelos fãs, né? Sim. Ela fica mais nervosa, assim mesmo. A gente tá falando só pra deixar o contexto da apresentação da Lana Del Rey no Festival Mita, né? Que aconteceu no Rio e de São Paulo. Eu acho que no Rio foi um pouquinho melhor. Sim. Mas em São Paulo foi bem caótico, assim. Eu vi uns vídeos e fiquei meio, meu Deus, Lana. Mas enfim, voltando, né? Eu acho bonitinho que começa com Lover, assim. Tem um simbolismo, foi onde ela parou. E os shows começam no final da tarde, tem aquela cor do Lover, que é aquele rosinha do sol se pondo. Ela gosta muito quando chove, que fica super dramático o show da Taylor. Teve um show que ela fez recentemente, tava chovendo, tipo, o piano dela estragou. Tinha uma poça de água no piano e tal. E ela toda molhada, ela se divertiu, assim. Mas meu highlight da The Eras Tour acaba sendo o folclore, assim. Que eu acho que é o que eu tô mais esperando no show.
por ser o meu álbum favorito dela. Eu acho que ali estão as composições e aquelas músicas pra gente cantar e gritando, chorando. E o começo é impressionante, né? Começa com Cruel Summer, que é um hit por si só, né? Um hit orgânico, assim, né? E já começa com aquela parte da ponte da música, assim, ela vindo tal qual uma entidade no meio dos raios solares se pondo. Acho um acontecimento também. E as músicas surpresas, assim, eu acho que é só pra finalizar, assim, a Taylor acaba cantando 2 músicas surpresas em todos os shows. Como o nome diz, né? A surpresa não tem como adivinhar. Rola uma briga interna no fandom, assim, tocou essa música que é melhor lá e não aqui e tudo mais. Ela não repete música, é importante pontuar. Ela repetiu uma música só porque ela errou a letra na primeira, que foi Clean. Ela repetiu e acertou a letra. E aí, como ela já confirmou os shows aqui, tá todo mundo tentando prever qual música ela vai tocar aqui. Eu aposto que vai ser Me. Não, por favor, não seja isso. Conhecendo, assim, Por a favor. Taylor deve ser tão de vou tocar Me, assim, pelo meme, assim, e Long Live, né? Que a gente ama. Quem sabe a gente sonha aí com uma Paula Fernandes entrando no palco, né? Acho que não, hein? Porque já não teve a participação dela na regravação, né? Pois é, a tracklist do Taylor's Version foi divulgada nessa semana. E tava todo mundo, será que vem aí Paula Fernandes de novo? Não veio aí, mas vai que tem uma versão especial para os brasileiros, né? Enfim, as minhas músicas favoritas já foram tocadas nas músicas surpresas, então, assim, Sim. não tem chance, então vai Me, assim, pelo meme, eu acho que seria icônico, assim, cantar Me. E nesse final a gente vai dar uma visão geral aqui das nossas percepções das 2 tours e também dessa rivalidade, forçada ou não, enfim, não sei se rivalidade é um bom termo, esse duelo, essa batalha entre as duas, que é mais forçada, é importante pontuar, pelos fãs, pela mídia, do que elas duas, né? E acho que isso é bem importante, a gente não falou em nenhum momento, mas é importante pontuar que elas não são rivais de fato entre elas, assim. É uma coisa mais de brincadeira que às vezes passa um pouco do ponto e a gente tá até dentro disso aí, porque, enfim, né? A gente tá fazendo programa pra falar disso, né? Então a gente não pode ser tão crítico, né? Mas, Sim. enfim. E aí, Lucas? São turnês diferentes, propostas diferentes, e no final das contas, assim, as pessoas não vão ter que desbolsar pouco dinheiro, né? Por mais que os shows não sejam tão absurdamente caros quanto eles, digamos assim, tinham expectativa de ser, ainda assim é bastante caro e ainda assim não é acessível para a maior parte da população, né? Porque, enfim, prioridades, né? Melhor colocar um arroz e feijão na mesa do que num show. Acho, assim, que vale a pena ir, né? Que se tu é muito realmente fã de uma ou outra, né? Quem tem um money para Pra ir nos dois vá, né? Pra ir nos dois, vá, mas... E quem gosta das duas nesse nível, né, vá. Mas são propostas diferentes, né? E essas comparações, elas acabam empobrecendo toda a questão de aproveitar. Porque elas são realmente muito diferentes, né? Não é como a gente teve com outras artistas anteriormente que tinham uma proposta parecida, sei lá, quem é que não lembra ainda da rivalidade entre Christina Aguilera e Britney Spears, sabe? Que eram ali propostas parecidas e tal. E agora... A Beyoncé e a Taylor Swift não fazem muito sentido, né? São gerações diferentes, são histórias diferentes. Acho que isso, é importante aproveitar e parar de dizer, tipo, não, mas isso aqui é muito superior a isso aqui. Porque a comparação, ela acaba sendo ruim, porque não faz muito sentido, né? Claro, pessoalmente vai ter as suas preferências, né? Por exemplo... Vou dizer assim, pessoal, tá? Eu acho que seria mais válido pra mim ir no show da Beyoncé, né? Porque a Beyoncé é uma artista que, ao longo da minha história... eu consegui gostar dela em todos os momentos, né? E a Taylor Swift, como vocês já sabem, de outros episódios anteriores, é uma artista que eu já fui muito fã também, mas que, assim, já faz alguns anos aí, né? Acho que desde que ela lançou acho que mais especificamente o Lover, assim, que eu já parei de apreciar tanto o trabalho dela quanto antes, então acho que hoje eu já não iria, acho que hoje eu não desembolsaria esse dinheiro, faria toda essa função de trabalho, né? Sei lá, vir uma folga, não sei o quê. Sim, tu muda toda a tua vida em torno desses shows, né? Então, eu acho aquilo, né? O importante é aproveitar e parar tanto, assim, de rivalizar isso e promover essa rivalização, né? Talvez fique ali mais na tua cabeça, no teu gosto pessoal mesmo. Eu faço das palavras do Lucas a minha também. Eu acho que tem um prazer, assim, entre aspas, da rivalidade quando ela é saudável, assim. Eu acho que, querendo ou não, acho que até... entre aspas, força, assim, as duas a darem o seu melhor, a ter quase uma sombra uma atrás da outra, assim, porque eu acho que isso acaba só engrandecendo quando é assim, sabe? Elas vão se forçar a entregar o melhor, porque o pessoal vai estar de olho nelas e tudo mais, mas, assim, não quando virar algo pessoal. Eu vejo as pessoas passando do limite mesmo, assim, chegando até, por exemplo, a atacar a Beyoncé de forma racista. Isso não é justificativa, entendeu? Jamais. Ou qualquer coisa desse calão, assim, isso não é viável de maneira alguma. Então, isso me deixa muito triste, inclusive, eu acho.
extremamente problemático e criminoso também, sabe? Parem. E tem que se divertir, sabe? Isso. Negócio assim, jamais fazer esse tipo de coisa e as pessoas, assim, ficam cobrando coisas que não fazem sentido, porque, por exemplo, se tu não consegue fazer, sei lá, nem a dança da cobrinha, como é que tu vai lá exigir, por exemplo, que a Blue Ivy, que tá lá simplesmente participando de um show com a mãe, tendo aquele Sim, momento que é uma com criança, a mãe, que ela dance como, sei lá, a melhor performer do mundo na idade dela, entendeu? As pessoas cobram coisas que não fazem sentido, assim, sabe? Então, Sim. além de cometerem esse tipo de coisa. E exatamente como o Lucas falou, acho que a partir do momento que não fica divertido, que não fica aquela coisa interessante de se ver, já passa do limite, já fica extremamente problemático, assim. E esse tipo de cobrança desmedida, como por exemplo, sei lá, vamos esperar que a Beyoncé traga um violão, um piano, vai tocar, não vai acontecer. Ou que a Taylor vai dançar Vogue no meio da... Não vai acontecer, então, Não né, vai. não faz sentido. Acho que a comparação tem que ser, essa rivalidade, entre aspas, né, esse duelo tem que ser comedido ao ponto da racionalidade, assim, e até onde fica divertido. Porque, no final das contas, quem acaba ganhando são elas, assim, por entregarem a melhor performance possível, o maior show, querer vender os maiores ingressos e lotar os maiores estádios, e a gente que vê duas artistas desse porte, que, repetindo, são lendárias, icônicas, que têm seu nome marcado na história da música de uma forma intocável, assim, tipo, são pra perder tempo com isso, assim. Eu acho que o lance é se divertir. E que nem como o Lucas falou, quem puder, que vá nos dois, né? Mas também não se arrisque, né? Não vá dormir em acampamento, que não vai entrar em falência, mas que se puder, faça esse esforço e tal, né? Porque eu acho que a história tá sendo feita e é sorte nossa que tá conseguindo acompanhar isso, né, Lucas? Com certeza. Summer went away, still the yearning stays. I play it cool with the best of them. I wait patiently, he's gonna notice me. Então é isso, a gente termina o nosso Fita Expressa de hoje, né? Agradecemos o Lucas aqui por sua presença. Obrigado aí Até pelo que não teve tanta convite. briga, né, Lucas? Não teve. A gente tá mais comedido, né? Eu achei que a gente ia ter que Terapia fazendo efeito. Sim, que a gente ia cortar aqui as câmeras pra gente ficar apontando o dedo na cara do outro pra discutir, mas não, a gente tá vendo uma nova fase, viu só? Novos caminhos. Viu só? Então a gente espera aí em algum outro programa que a gente fizer, né? Com certeza. Se confirmar os shows, o Lucas já é o nosso setorista oficial. Sim. Já tá esperando aí o chamado, então. E é isso. Então, pra quem não sabe, agora a gente tem vídeos, né? Cortes. Então, procure nas nossas redes sociais. Tem uns vídeos aleatórios no YouTube que eu ando fazendo, assim. Tô atacando de youtuber. Então, sobre isso, né? né? Sobre isso, né? Queria mandar um beijo pro meu amigo Henrique Tedesco, que acompanha todos os programas, que eu tenho um fã, né? Que é o Henrique, ele assiste todos e tal. Então, um beijo para o Henrique. Beijo, Henrique. E assim a gente termina esse programa. Na próxima semana vem Márcio Gomes, né? Ele estará de volta aqui, nessa mesa redonda. E é isso, obrigada e até a próxima.